Olá, meu nome é André Andriolo. Hoje mais uma reunião do Decifrando do Antigo Testamento com a Visão Espírita. Essa é a nossa reunião número 27. Vamos falar sobre o livro de Jó. Hoje é 23 de setembro de 2024. Como eu sempre falo, nosso estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Ressalto que não há nenhuma intenção de estabelecer controvérsias teológicas ou interpretativas com quaisquer outras religiões, tá? Bom, nosso objetivo hoje é analisar a história de Jó, falar da questão do sofrimento, os modos de agir de Deus de acordo com a história e da justiça divina. Tá? O livro de Jó é o primeiro livro do Antigo Testamento chamado de poético. Então, o livro é todo em poesia. Né? Então, tem outros livros, são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, todos esses livros são 5 livros, né? São poéticos, considerados poéticos. A prosa no livro de Jó é um pedacinho muito pequeno, só no início, no prólogo e lá no epílogo. E no meio tem uma parte de transição. Né? E ele fala, né, que alguns versículos introdutórios dos diálogos, o resto é praticamente poesia. Então, o livro ele é em forma de poesia em hebraico. Né? Então, a autoria, isso tem uma discussão, apesar de eu não achar isso muito importante, mas tem pessoas que acham que o livro de Jó é uma parábola. A história de Jó é uma parábola como Jesus contava as suas parábolas. Outras pessoas acham que a história de Jó realmente aconteceu. Né? E eu vou ficar no meio do caminho. Né? Provavelmente foi alguma coisa inspirada em fatos reais que geraram uma história. Né? Nem lá, nem cá. Então, uma velha tradução talmúdica atribui esse livro a Moisés, porque provavelmente quando ele estava no deserto em Midian, né, logo depois que ele saiu, fugido do Egito, e foi lá para Midian, encontrou a esposa dele, né, a Séfora, ele podia ter facilmente escutado essa história de Jó, né, e dos descendentes imediatos desse patriarca. Ouviu essa história por lá. E aí depois foi repassando, foi contando a história. Né? E a gente sabe que o Antigo Testamento ele é muito baseado na tradição oral, ele era falado, né? A gente já discutiu sobre isso. Então, os principais personagens ali são Jó, que foi muito paciente, então daí, né, a gente viu, tem paciência de Jó, né? Minha mãe falava assim para mim, né? Meu filho, contigo tem que ter paciência de Jó. Né? Então, assim, o Jó era paciente durante o sofrimento. A fé dele foi provada por Deus várias vezes, mas ele não pecou, colocando a culpa em Deus. Né? Aí aparece aí alguns personagens. Ele vem de uma região chamada Tematita, era amigo de Jó, ele acreditava que Jó estava sofrendo por causa do seu pecado. O Bildade, que era de Suar, era outro amigo, acreditava que Jó não havia se arrependido do seu pecado, por isso seu sofrimento. O Zofar, que é Naamatita, terceiro amigo de Jó, acreditava que Jó merecia sofrer mais por causa do seu pecado. E Eliú é um quarto personagem, quinto personagem, no caso, que aparece, que ficou chateado com os 3 amigos de Jó e que acreditava que que Jó era inocente e que Deus estava usando o sofrimento para moldar o caráter de Jó. Então, esse livro ele discute o sofrimento. Né? Eu trouxe aqui essa figura, né? Essa é uma escultura que foi feita por esse autor, esse escultor, artista, né? Gerhard Marx, que está na igreja de Santa Clara, em Nuremberg, na Alemanha. Mostra ali a figura de Jó cabisbaixo, né? Careca, machucado ali, sofrendo. Né? Então, esse livro ele também fala do sofrimento. Então, conta a história que o Jó, como é que é assim? O Jó era um homem íntegro e reto.
Nas traduções protestantes, fala que ele era um homem íntegro e justo. Então, alguns lugares ele fala íntegro e honesto. E que honra a Deus, é um cara muito bom. Né? Então, começa então a contar a história de Jó. Então, Jó tinha não sei quantos mil bois, não sei quantos mil, tinha 3 filhos, tinha uma esposa, tinha um monte de servos, ele era rico, ele tinha um monte de coisa. Bom, aí a cena muda para o céu. Tá? Esse início, né, o primeiro capítulo até o capítulo 2, versículo 13, conta a história de Jó até ele ser perturbarem ele. Vamos lá. Então, esse prólogo mostra o justo, Jó, abençoado com riqueza, filhos e filhas. A cena muda para o céu. Né? No céu está tendo uma reunião. Uma equipe de seres celestiais estão reunidas com Deus. E é como se fosse uma reunião ali. E, de repente, aparece um cara chamado Satã, ou Satanás. Em hebraico, Satã é chamado de o acusador. E esse acusador, né, o Satã, vira para Deus e fala: olha, o Jó é um cara bom, porque você abençoou. E Deus fala assim, né, primeiro, esqueci de falar, Deus primeiro fala: o Jó é um cara muito justo, honesto, olha para ele. Né? E aí o Satã vira e duvida, assim, será que esse cara vai ser honesto se ele não tiver tudo que ele tem? Ele só é honesto e justo e servidor de Deus porque ele tem um monte de coisa. Se a gente tirar tudo dele, será que ele vai continuar a adorar a Deus ou vai amaldiçoar a Deus? Aí Deus depois dá permissão a Satã para tomar a riqueza de Jó. Né? Eu vou matar todos os seus filhos e servos. Mas ainda assim o Jó vai continuar louvando a Deus. Tá? Então eu vou ler aqui. Lá no capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, entre eles veio também Satanás, ou Satã, depende da tradução. Yahvé então perguntou a Satanás: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo, respondeu Satanás. Yahvé então disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não tem outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Quando a gente olha na doutrina espírita, né, vamos olhar o justo. Né? Na questão 879, esse termo justo, o homem justo, íntegro e reto, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. Kardec pergunta na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Quer dizer, qual o caráter do homem que é justo? Os Espíritos respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, o justo, eu posso resumir aqui, é aquele cara que recebe, aquela pessoa, aquele espírito que segue à risca a lei de justiça, de amor e caridade. Então, nesse texto, né, a gente pode falar assim, então ele está falando do justo. Né? O homem íntegro e reto, em alguns lugares fala íntegro e justo. Aí, Satanás responde para Yahvé: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens, que eu te garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então, Satanás responde para Yahvé, o acusador: você botou o Jó numa redoma, tá lá, tudo bonitinho para ele, mas perturba ele lá, tira todos os seus bens.
eu te garanto que ele vai falar mal de você. Aí, né, o Satanás, Deus permite que o Satanás faça o que quisesse, e o Satanás, então, mata todos os... manda uma tempestade que mata todo o rebanho, desculpa, manda ladrões que roubam todo o rebanho, mata uma tempestade, cai um raio e mata a família dele toda, e desgraça tudo, ele perde tudo. Só sobra a mulher dele e ele. Aí o Jó, então, se levanta, fica com raiva, né? Rasga o seu manto, raspa a cabeça e cai no chão e fala assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Yahvé me deu, Yahvé o tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Olha que expressão é essa. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O que parece isso para vocês? Né? Olha reencarnação? Só. Reencarnação. Está falando de reencarnação. Né? Tá, a história é a pessoa que tem tudo, quando está encarnado, né? Tem tudo, perde tudo, mas a gente tem que perceber que a gente veio nu, chegou nu e vai voltar nu para lá. Não vai carregar nada. Né? E a vez, então, não, e o Jó, então, não reclama. Não reclama. Mas aí, o Satanás volta lá. Tem uma outra reunião, no capítulo 2. No outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahvé, entre eles também estava Satanás. Yahvé perguntou para Satanás: de onde vens? Respondeu Yahvé: venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Yahvé disse a Satanás: reparaste no meu servo? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera em sua integridade. E foi por nada que me instigaste contra ele para aniquilá-lo. Aí Satanás responde: pele após pele, para salvar a vida, o homem dá tudo que possui, mas estende a mão sobre ti e fere-o na carne e nos ossos. Eu te garanto que ele te lançará maldições no rosto. Seja, disse Yahvé a Satanás, faz o que quiseres com eles, mas poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença de Yahvé e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio das cinzas. E a mulher dele falou: persiste ainda na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Aí o Jó respondeu: falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos também receber os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com os seus lábios. Esse é o texto do capítulo 1 e capítulo 2. Né? Então estava tudo bom com o Jó, de repente, uma disputa lá no céu, né? O Satanás fala com Deus: ó, se tu atrapalhar a vida desse cara, ele vai começar a reclamar de você. Aí Deus vai lá, tira tudo dele. Mas você não mexeu. Aí Satanás volta, não mexeu com ele. Deixa ele ficar doente. Aí, né, Deus permitiu que... Interessante. Na primeira, Deus é que fez o mal, né? O flagelo destruidor. Na primeira parte, flagelo destruidor. Aqui foi uma doença. E aí não foi Deus que infligiu, né? Foi o Satanás. E ele não comete pecado. Né? Que é interessante, vocês espero que dê para ver aí, né? No capítulo 1 e 2, né? Você tem ali Jó, que é inocente e justo. Inocente, justo, honra a Deus. Tem lá a Assembleia, aqui nessa figurinha, Deus está assinado num trono, a gente sabe que não é isso. E aí fala: você considerou o justo e inocente Jó? Aí Satanás fala: Jó só é justo porque você o recompensa. Deixa ele sofrer para ver se ele realmente é justo.
Satanás, em hebraico, significa acusador, promotor. E aí, né, essas perguntas, o que é interessante, quando a gente começa a ler o livro, se você nunca leu, você vai ter uma resposta lá no final. Tem que ter uma conclusão. E o livro não responde o porquê do sofrimento. Por que você sofre? A gente vai chegar lá na frente. Aí tem perguntas ali, o livro fala assim, Deus é justo? Ele governa o mundo nos modos da justiça? Bom, e aí depois a esposa de Jó, aqui retratada brigando com ele, né, apontando para baixo para ele morrer, e aparecem então os três amigos dele, que vão fazer um diálogo. Essa poesia que tem agora no texto é o diálogo. No capítulo 3, começa um diálogo entre Jó e esses três. Assim. Eles fazem, Jó fala e, o, e, eles, e eles respondem. Né? Então, a sequência é assim. Jó se queixa. Aí tem o primeiro diálogo. Primeiro daqueles amigos. Aí tem o segundo diálogo e o terceiro diálogo. E aí depois vai ter um elogio, falando da sabedoria deles, e Jó faz uma defesa final, e depois, no final de tudo, vem Eliú, porque o Jó fala o tempo todo que ele é inocente. E no final lá aparece Eliú, que vai dar uma opinião diferente. Então, o Jó, assim, Jó fala, depois vem a resposta. Jó responde. E depois tem outra resposta. Então fica assim 3 ciclos de Jó falando, o amigo respondendo e Jó se defendendo. Aí Jó fala, o amigo responde, Jó se defende. 3 ciclos, né, que vão rodando em volta disso. Em volta disso. Então, e a gente percebe que tem uma premissa. A premissa é: se você é sábio e bom, você tem sucesso e recompensa. Se você é mau e estúpido, você vai ter desastres e castigos. Quando você estuda esse texto, né, os exegetas, eles falam assim, esse acho que é corolário que fala, né, era da filosofia vigente na época. Se você for sábio e bom, você vai ter sucesso. Se você for mau e estúpido, você vai sofrer. Então, o Jó falava, eu sou inocente. Meu sofrimento não provém da justiça divina, porque ele acha que Deus é justo. Mas, então, se eu sou inocente e eu estou sofrendo, então Deus não é justo. E aí os amigos, então, vão rebater isso aí. Essa é o primeiro ponto de Jó. Aí os amigos, não, Deus é justo. Deus governa o mundo nos moldes da justiça. Como Deus é mundo e Deus governa o mundo nos moldes da justiça, só tem uma conclusão. Jó deve ter pecado. Deve ter feito algo de muito, muito ruim para poder merecer aquilo. Né? E Jó, então, fica cansado de os três amigos, tudo que eles falam é assim, ó, a conclusão é só essa. Você pecou. Porque se você era sábio bom, você tinha sucesso e recompensa. Se você foi mal estúpido, você vai sofrer desastre e castigo. Então, e Deus é justo, ele não sai disso. Jó fala, não, Deus é injusto, eu sou inocente. Então, existe essa disputa ali. Aí vem o quarto, o Eliú, que sai nessa mesma premissa, mas ele fala assim, Deus é justo. Deus governa o mundo nos moldes da justiça. Mas, se Jó não pecou, ele se diz inocente, esse sofrimento deve ser um aviso. Né? Só pode ser um aviso. Você está sofrendo já por antecipação. Está sofrendo antes. Né? Aquela história, né? A mãe pode não saber por que está batendo no filho, mas o filho sabe por que está apanhando. Né? Então, é um aviso. E o que é interessante é que ele fala assim, o Eliú, Deus orquestrou toda a injustiça do mundo. Mas aí o Jó fica confuso, porque ele acha que Deus é justo. Né? E aí ele exige, então, que Deus apareça para se explicar. Tá?
E aí que é interessante. E o Eliú fala, você não pode falar que Deus é injusto. O Eliú fala, você não pode falar que Deus é injusto. Pode falar o que você quiser, menos que Deus é injusto. Então, assim, Deus é justo. Essa é a discussão que está ali, andando ali. O grande problema aí é a questão do sofrimento. Né? Eu já falei uma vez, né, a única doutrina, a única religião que, na minha opinião, consegue explicar a questão do sofrimento é a doutrina espírita. Porque se nessa encarnação eu não fiz nada, imagina ele lá, agora vamos voltar a ele lá naquela situação. Ele na encarnação não fez nada de errado e está sofrendo, por que será? É por algo, o que está faltando ali é a chave da reencarnação, você fez mal em outra vida. E para recuperar aquele sofrimento, aquela coisa errada que você fez em outra vida, você está pagando nessa. Que aí você continua. O que é interessante, a gente, lembrando disso, a gente consegue voltar lá para aquela premissa. Se você for sábio bom, sucesso e recompensa. Foi mal estúpido em outra encarnação, você pode passar por desastres e castigos. Então, essa questão do sofrimento, ela fica latente aí nessa discussão, né? E o Jó, né, o tempo todo reforçando a sua inocência. Bom, aí a gente vai entrar na parte final do livro, em que Jó evoca a Deus, reclama a Deus, pô, Deus, vem cá você falar para mim, porque essa história está ruim. Então Deus aparece para ele na forma de um redemoinho, né, e responde pessoalmente para ele. Então tem a primeira resposta de Deus, aí Jó dá retruca, tem uma segunda resposta de Deus, e aí tem uma última resposta de Jó, e vai ter lá a cena final, encerrando a história. O que acontece é que Deus, né, Deus leva Jó para um passeio virtual. E pergunta para ele assim, olha, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da Terra? E aí ele fala das origens do cosmos, né? Fala que Deus criou a Terra, organizou as constelações, falou do nascer do Sol, do controle do clima, falou dos detalhes cósmicos que Jó não imaginava. Depois, no texto, né, Deus entra em detalhes, descrevendo os hábitos únicos dos pastores, das cabras, dos servos, como é que os servos dão à luz, padrão de alimentação dos jumentos, dos leões. Então, Deus ali mostra, né, que o universo é vasto e complexo. E Deus controla tudo em todos os detalhes. O Jó não consegue, então, chegar à conclusão. Porque por causa do horizonte, né, que o texto está querendo mostrar, assim, olha, tem tanta coisa acontecendo no mundo, você está preocupado com o teu mundinho. Né? Tem outras coisas acontecendo. Então, o que pode parecer injustiça divina do ponto de vista de Jó, precisa ser visto de uma perspectiva muito maior. Então, a suposição de Jó é que a justiça de Deus, né, Deus era justo conforme as ações dos seres humanos. Aí, Deus mostra para ele o seguinte, olha, Jó, você não tem perspectiva suficiente para afirmar isso, que Deus vai dar as coisas para os homens de acordo com as ações humanas. Não são as ações humanas que determinam o que você vai ter. Não são só as ações humanas, né? Existem outras coisas. A gente sabe que não está falando das ações humanas nessa encarnação, está falando, a gente sabe de outras vidas, mas eles não têm essa informação ainda, né? Então, André, estou perdida aqui. Essa fotozinha que está aqui, 31 ou 38, é de qual item? Eu me perdi. Os capítulos 38 a 39. Ah, já está no finalzinho mesmo. Já no finalzinho. Eu já pulei lá. Então, a perspectiva, deve ter ficado pequeno, né? Não deve estar dando para ver. A perspectiva de Jó é limitada. Então, Deus responde para Jó, você não tem um ponto de vista universal. Não dá para você... a conclusão Jó não está em condição
de acusar a Deus. Não está em posição de acusar a Deus. Aí, ele levanta um último ponto lá no capítulo 40, se não me engano. Deus começa a descrever duas criaturas fantásticas. Uma chamada Behemoth e Leviatã, que seria a representação poética de um hipopótamo e um crocodilo. Eram animais da mitologia oriental. Em alguns lugares na Bíblia eles aparecem de novo aí, o símbolo de desordem e de perigo. Mas aí Deus fala que essas criaturas não são malvadas. E Deus tem orgulho delas. Mas elas não oferecem segurança, porque elas são grandes, elas têm instinto, elas do mesmo jeito que o leão, né? O leão é bom ou mal? Não é nem bom nem mal, né? É um bicho que está na natureza que vai seguir o seu instinto. Ele foi criado ali, ele está ali, ele vai viver ali, e o instinto dele é comer quando está com fome. Não é nem bom nem mal. Então, a conclusão que chega ali é que o mundo de Deus é bonito, é incrível, mas não é perfeito, nem é seguro, nem sempre seguro. Né? E aí, você volta lá na questão do sofrimento de Jó, né? E a gente pensa hoje em dia no mundo de hoje, né? O terremoto, um vulcão, um furacão, uma enchente. São atos de Deus que vão lá, está tudo bem, de repente destrói tudo. Né? A gente está vendo isso acontecer na Califórnia, em Portugal, na China, em Miami, e nos Estados Unidos, né? Lugares super ricos, uma pessoa vive super bem, aparece lá um furacão do nada, resolve passar em cima lá da tua cidade, ou até no interior dos Estados Unidos, né? Tu está lá super confortável, vem um tornado, leva tudo. Então, Deus mostra para Jó que o sofrimento não precisa ter explicação para que a gente saiba por que a gente está sofrendo. Aí, a última resposta de Jó. Jó responde para Yahvé: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Sou aquele que deneguei os teus desígnios com palavras sem sentido. Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me que vou falar, interrogar-te-ei e tu me responderás. Conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-me os teus olhos. Viram-te meus olhos. Por isso, retrato-me e faço penitência no pó e nas cinzas. Quer dizer, conhecia só de ouvido, mas agora eu tive olhos de ver. Quem fala isso? Jesus fala isso, né? Quem tem olhos de ver? Né? Porque antes ele só ouvia, ele não conhecia Deus. E com esse sofrimento, Jó passou a conhecer Deus. Né? E ele fala: reconhece que não conheço, que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Falei de coisas. André, mas isso ainda é o nosso dilema de hoje, né? A gente ainda vive desse jeito. Né? A gente só, enquanto está tudo bem, a gente está quietinho, né? Aí vem o sofrimento para que a gente se esquece de Deus, né? Então, o sofrimento ele continua ainda vindo até hoje, executando o mesmo papel aqui de Jó, né? A mesma coisa. Isso é uma coisa interessante, porque o Jó, né, ele reclama com Deus. E eu falei com vocês, já estou estudando os Salmos, né? Que nós vamos começar a ver semana que vem. E os Salmos, existem basicamente 4 tipos de Salmos. Tem Salmo de agradecimento, de súplica, de adoração e de reclamação. Lamentação e reclamação. Então, nos Salmos, eles são divididos ali, a gente vai ver mais lá para frente. Então, a tradição hebraica aceitava, ou tinha como tradição mesmo, a reclamação também. Reclamar com Deus. Porque a gente, enquanto não conhece Deus,
a gente só conhecia de ouvido, a gente não tem condição de entender Deus. Aí precisava abrir os olhos, ter olhos de ver, que é o que Jesus fala o tempo todo, lá na frente, né? Então, dando um spoilerzinho, Jesus fala dos Salmos várias vezes. Ó, tá aparecendo no YouTube, hein? Jesus fala várias vezes. Falei com ele, está sendo gravado. Jesus fala várias vezes dos Salmos. Inclusive na cruz. Na cruz, Jesus menciona Salmo 22. Né? Ele fala, Pai, por que você permite, né? Como é que ele fala? Pai, por que me persegues, né? Isso é o iniciozinho do Salmo 22. Então, a gente vai ver isso mais na frente. Então, e aí agora ele tem olhos de ver. Então, no capítulo, a gente estava vendo no capítulo 42 ali, no capítulo 42, versículo 10, então o Senhor mudou a sorte de Jó, quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Então, no final das contas, Jó recebe tudo em dobro de volta. Perdeu os filhos, recebeu tudo. A gente olha, poxa, mas perdeu o filho, agora o que é dizer? Filho novo? Não repõe, né? Mas essa é uma alegoria, né? Também da história. Isso aí, né, foi como a Ivana estava falando. Achei até que ela ia usar essa palavra, mas não usou. Isso mostra a providência divina. O que é a providência divina? Lá na Gênese de Allan Kardec, né, no capítulo 2, no item 20, Kardec fala assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. O que é solicitude? O que é alguém solícito? Ninguém sabe. A pessoa que é solícita é uma pessoa que está disponível. Né? Você chega numa loja, chega num hotel, assim, chega num restaurante. Como é que foi o restaurante? Foi, digamos, num hotel. Como é que foi a tua estadia no hotel? Todo mundo foi muito solícito. O pessoal tinha disponibilidade. O pessoal tinha carinho. O pessoal tinha delicadeza. Tinha consideração. Então, quando, né, Kardec, os espíritos falam, né, que a providência é a solicitude de Deus para com a criatura, está dizendo que Deus está disponível, que Deus tem carinho com a gente, que Deus trata a gente com delicadeza. O que é interessante é que a gente não consegue enxergar isso dessa maneira, né? Como é que Deus pode ser solícito sem estar presente? Como é que Deus está presente se eu não consigo enxergar ele? E como é que pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, se intrometer em coisas tão sem importância, nos menores atos de nossas vidas? Como é que pode? Porque o Kardec fala, eu esqueci de ler o texto ali, Kardec fala, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas, Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisso que consiste a sua ação providencial. Então, ali, né, no texto do Jó, no início, né, quando ele estava naquela assembleia, ele pergunta lá para o Satanás, onde é que você estava? Ah, estava dando uma voltinha aí por aí, a esmo. Estava dando um rolê. Aí Deus fala, você viu Jó? Reparou em Jó? Que era honesto e justo, né? Ele é ótimo. Então Deus está sabendo o que Jó está fazendo. O tempo todo. Mesmo as coisas mais insignificantes. Então, como é que a gente pode permitir achar que Deus está fazendo isso? Bom, deixa eu ver como está meu texto aqui. Eu esqueci de falar, já tinha um texto aqui. Kardec, então, começa a falar do fluido quântico universal. Ele fala assim no item 22, no segundo parágrafo. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Imagina um fluido. Então, vamos falar assim, imagina um peixe na água, no oceano. Ele está dentro d'água. Tem água em volta dele e tem água dentro dele.
Está em tudo quanto é lugar ali, no peixe. Né? Então, imagina aí um fluido como se fosse o ar, né? O ar está aqui em volta da gente, está dentro da gente. Sendo ininteligente, quer dizer, se ele não tiver inteligência, esse fluido vai atuar mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Lógico, né? Se, porém, o supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não mais atuará às cegas, mas com discernimento. Olha só. Com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Mais na frente, Kardec fala assim: as propriedades, no item 23, as propriedades do fluido perispiritual nos dão disso uma ideia. Ele não é inteligente por si mesmo, porque é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo o espírito que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele faz coro com o fluido, dando a entender que são uma coisa só, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos dizer, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. O fluido cósmico universal, Kardec está dizendo aqui, entre as palavras, que o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento de Deus. Quando o fluido perispirítico é o veículo do pensamento do Espírito, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento de Deus. E esse fluido está impregnado de inteligência. E aí, né, ele tem as faculdades perceptivas. O que é perceber? O que é perceber? Você só percebe coisas do mundo material. Sensitivas, você sente coisas do mundo interior. Né? Então, as faculdades perceptivas vêm o mundo material. As faculdades sensitivas olham para o mundo interior. O discernimento é ação qualificada. Quando você vai fazer, discernimento é ação qualificada, é tradução do dicionário, né? O que você discernir alguma coisa? É você decidir, livre-arbítrio. É vontade, usar a tua vontade para decidir entre um lado e o outro. Então, Kardec fala que o fluido cósmico universal está impregnado de inteligência, do pensamento divino. E como, né, Deus, a gente sabe que Deus não é material, mas ele consegue perceber tudo o que está acontecendo através do fluido cósmico universal. Percebe as coisas da matéria, percebe as coisas do nosso íntimo, né, do nosso sentimento, e ele pode ali trabalhar com a vontade, decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. O fluido cósmico, eu li isso aqui, eu li esse texto, esqueci de botar aqui. Esse foi o texto que eu li. As propriedades do fluido perispirítico nos dão essa ideia, porque ele não é em si mesmo inteligente, porque é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, um agente e um intermediário do espírito. Mais na frente, Kardec, no item 29, né, ele fala assim: mas, gente, como é que eu posso achar que Deus está em todo lugar? Tá bom, eu já entendi que tem o fluido, que o fluido está imerso em tudo, que Deus, o pensamento de Deus está em tudo. Aí, né, ele fala assim: imagina que Deus fosse um foco, um centro de ação, um
um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o Sol o faz com sua luz. Trazendo isso um pouco para o lado material, fazendo uma comparação, né? Imagina que Deus fosse um foco, irradiando pensamento para tudo quanto é lugar. Mas onde que está esse foco? A gente sabe que os espíritos, né, alguns espíritos conseguem aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Imagina Deus. Esse foco não pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo? Né? Ele fala, onde está esse foco? Provavelmente não está fixado em um determinado ponto. Como não está fixada a sua ação, sendo também provável que ele percorra constantemente as regiões do espaço ilimitado. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir a título de hipótese que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes, em que a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, levando-nos a dizer que ele está em toda parte, em parte alguma. Deus está em todo lugar. Não tem aquela musiquinha, né? Deus está aqui, está ali, e está em todo lugar? É isso. É esse texto aqui. Deus está em todos os lugares. A gente é que não enxerga. Mas Jó, né, essa história de Jó, mostra para a gente que Deus está vendo tudo o tempo todo. Mesmo quando ele estava sofrendo, lembra que Deus fala para o Satanás, não, você pode machucar ele, mas não mata. Né? Coloca um limite. Né? Sabe o limite do sofrimento dele. Vamos testar ele, mas vamos chegar no limite. E aí vai no limite. Porque ninguém carrega um fardo mais pesado do que pode carregar. Nós sabemos disso. E Jó também passa por isso. Então, essa história contada na Bíblia, dessa maneira poética, mostra a paciência de Jó, mostra a fé de Jó. E mostra também a providência divina, que ela está para ajudar a gente, mas também está para mostrar para a gente, como a gente estava discutindo lá, né? Que a gente tem, às vezes, que passar por dificuldades que a gente não tem ideia do porquê. A doutrina espírita vem nos dizer alguma coisa que a gente fez no passado, um sofrimento do passado. Mas o que é, nós não sabemos. Né? Então, essa história de Jó mostra para a gente, mais uma vez, as causas atuais e anteriores das aflições. Ele fala sobre o problema do sofrimento, que é um dos problemas maiores de quase todas as religiões. É muito difícil para as religiões explicarem isso. Né? E o que é interessante é que Jó, o tempo todo falando, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E Deus afirma logo no início, né, que Jó é íntegro e honesto. No primeiro parágrafo fala, Jó é íntegro e honesto, mas mesmo assim ele vai sofrer. Então a gente às vezes não sabe as coisas que estão acontecendo com a gente. Né? Esqueci de falar. Esse texto também fala dos flagelos destruidores, que Kardec também trata, né, no Livro dos Espíritos. Né? Às vezes nós não sabemos por que vem os flagelos destruidores. Por que vem uma tsunami e mata milhares de pessoas? Por que teve gente que viajou para tirar férias lá e na hora do terremoto? Por que vem um terremoto? Então, essas coisas não cabe a nós discutir. Cabe a nós, nesse momento, aceitar. É isso que essa historinha veio trazer. Né? Que a gente deve aceitar o que vem para a gente. Tanto o que é bom, quanto o que é ruim. E Jó fez isso o tempo todo. Com aquela paciência de Jó. Tudo bem? Algum comentário? Vocês concordam comigo? Concordo sim, André. E a gente está passando uma situação assim, muito difícil na Terra, né? Aprendendo mesmo a aceitar as dificuldades, as diferenças, aceitar aquilo que a gente acha que não é bom, né?
E porque a gente sabe que tudo tem uma razão de si, tudo vem de Deus e nós temos que olhar melhor a situação do planeta atual, né? Porque está muito difícil, né? E se a gente quer um planeta melhor, cada um tem que fazer a sua parte. Reclamar menos, né? Rezar mais, buscar mais tempo para o espírito, que muitas vezes a gente lembra muito, fica muito no material, e esquece que nós temos um espírito a dar contas, né? Então, eu penso assim. Mas, Fala, mãe. não, eu acho que a gente também só aceitar e não fazer nada para reverter a situação também não é bom, não, né? Não é isso. Mas não foi o caso ali, né, de Jó, né? O Jó reclamou. Não reclamou, é. Reclamou, ele lamentou, reclamou com Deus. Ele queria uma explicação, ele queria saber por que ele estava sofrendo, né? A gente também, esse que é o negócio, a gente precisa entender o sofrimento e correr atrás para se libertar dele. Ah, tá, entendi. Na história, como é que ele se libertou disso? Ele estava sendo testado. E ele foi, né, tentando entender por que aquilo estava acontecendo com ele. Né? Até que ele reclamou com Deus e Deus mostrou para ele, olha, você não pode ficar reclamando, dizendo que Deus não é justo. Uhum. Você não entende tudo o que está acontecendo. Aí, no final, ele vai lá e se arrepende e fala, olha, falei besteira. Você tem razão, não tem condição de entender. Quando ele se resignou, a coisa aconteceu, mas ele não ficou parado, não. Nós não podemos ficar parados, nunca. Porque os nossos, a doutrina espírita nos explica. Né? Até estava estudando isso na quarta-feira, né? O pessoal fala assim, é o karma. O karma não é a punição. O karma é uma oportunidade. É o mundo dizendo para a gente que você tem que superar aquela dificuldade. Porque se a gente não superar a dificuldade, a gente vai ter que vir de novo tentando superar aquela dificuldade. Pois é. As dificuldades estão aí para a gente superar elas. Cada dificuldade que você supera, você não passa, não volta mais nela. A gente só passa por coisas ruins repetidamente porque a gente não conseguiu passar por aquilo de maneira correta. Fala, Maria Luísa. Eu falei essa palavra aceitar, mas é dentro dos nossos limites, né? Porque a gente tem que aceitar, sim, mas lutar contra, né, aquilo que for ruim, buscar o melhor que a gente possa, porque Deus permite que nós possamos tudo, só que nós temos limites, né? Então, até chegar ali, eu posso, eu exijo, eu quero, eu falo. Mas dali para lá, é a minha necessidade de passar por aquilo ali. Eu tenho que ter paciência e coragem de enfrentar e aceitar. Hoje, né? Hoje, essa semana, né? Esse mês, nós estamos passando pelo Setembro Amarelo, né? Então, nós estamos fazendo todas as palestras lá da Allan Kardec são sobre o tema do suicídio. Eu não, MEP também. Então, a gente, hoje, né, em quinta-feira passada, eu falei sobre a programação reencarnatória, né, de quem cometeu suicídio. E tem uma passagem lá no livro Memórias do Suicida, que o Camilo Castelo Branco pergunta assim, é feita a programação dele, né? E a gente não sabe que está na programação, mas a programação é bem restrita. E ele não tem mais, porque ele cometeu vários erros, ele tem pouca margem de manobra na decisão do que ele vai ter que passar na próxima encarnação. O livre-arbítrio dele é tolhido, porque ele tem que passar por certas coisas ali que são determinadas para ele. Tem um processo lá, acho muito interessante o pessoal ler o livro, tem um processo, uma pesquisa, tem um recolhimento, tem uma pesquisa, tem várias coisas que acontecem ali, até chegar à conclusão do que ele precisa passar, tudo sob supervisão dos espíritos superiores, que são parte da providência divina. Né? E aí ele pergunta assim, mas vem cá, eu vou ter que passar por tudo isso aí? Vou ter que fazer tudo? E a resposta é, de acordo com a lei, você vai ter que fazer tudo. Mas e se eu morrer antes de fazer? Tu vai voltar e vai ter que completar. Né? Então, a gente, às vezes, passa por coisas que a gente tem que passar. É nesse sentido que a gente tem que dizer assim, eu tenho que passar por isso. Mas isso não significa que eu vou ficar sentado, prostrado, né? Vou passar por isso e pronto, não faço nada. É justamente o contrário. A gente está passando pela dificuldade, mas nós precisamos lutar para superar. Por isso que a dificuldade aparece na nossa frente.
E a gente tem que aprender a superar. Tanto é que uma das coisas que acontece na nossa vida, né, é que a gente percebe na sociedade que tem gente que tem mais sucesso do que outros. Por exemplo, eu consegui. Tem gente que consegue abrir um negócio e ficar rico com o primeiro negócio. Tem outras pessoas que abrem negócios semelhantes, abre um, abre dois, abre um, fale. Abre o segundo, fale. Abre o terceiro, fale. Por quê? Por quê? Né? O que será que tem de diferente ali? Né? São as aptidões da pessoa? São. Mas será que era para ser assim? Não tem dificuldades? Então a gente precisa aceitar. Por que tem coisa que dá certo com um, dá certo com o outro? Por que tem gente que é sortudo o tempo todo e tem gente que é zarado o tempo todo? Então, isso, Kardec fala exatamente essa frase, não exatamente essas palavras, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala no capítulo 4 lá, causa anteriores da aflição. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente passa por essas coisas. Né? Então, o sofrimento, que é o problema de Jó, que a resignação dele, a paciência dele, não significa que a gente tem que aceitar calado. Ele reclamou. O que ele podia fazer ali naquele momento era reclamar. E isso na tradição, e interessante na tradição judaica, né, aquela ideia que ele coloca ali no tempo todo, se você for bom, você tem recompensa, se você for mal, você tem punição, ela era vigente até a época de Jesus. Né? Então o pessoal achava que aquele que estava sofrendo era porque tinha feito coisa errada. Aí vem Jesus e fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, numa cultura que achava que quem estava sofrendo era porque tinha feito coisa errada. E Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, que esses vão ter o reino do céu. Né? Era uma quebra de paradigma que Jesus fazia com eles ali. Também no final aqui, né, André? Não sei se tu ainda vai fazer algum comentário, que depois Deus devolveu para Jó tudo que ele perdeu, né? Em dobro. Em dobro. Eu comentei lá atrás, devolveu em dobro. Eu até pensei se ele tinha recebido 2 esposas de volta, mas não. Não, mas ele teve 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhos. Mais. Em dobro. Pois é. Ele tinha, né? Então, aí, um monte de servo, não sei o quê. Porque na tradição judaica, a você ficar rico, quem ficava rico era quem era bom, justo e bom. Aí Jesus vem falar lá na frente que bem-aventurados os pobres de espírito, que era, como eu já falei, uma contradição muito grande. E aí o pessoal ficava escandalizado. Quem é esse cara que está vindo falar isso aí? Bom, semana que vem nós vamos entrar em Salmos. Eu falei com vocês que o livro de Salmos são divididos em temas, mas eles também são divididos em partes. Depois a gente vai ver isso. Né? Cada parte dessa termina com a mesma frase. A primeira parte vai ser essa que vai do Salmo 1 ao 41. Né? Todas as partes terminam com a mesma frase. E aí, se for lá no 41, olhar a última frase, essa frase vai se repetir mais 4 vezes. Aparece 5 vezes ali. Então, eu queria que vocês lessem aí do 1 ao 41, tá bom?